Olá, pessoal. Recomeçamos então agora nossas atividades, nossas aulas, depois do feriado do Carnaval. Essa aula vai ser uma aula altamente prática, né? Uma aula em que nós vamos abordar a estrutura ou formato do trabalho de análise de conjuntura que eu estou demandando de vocês, de cada um dos grupos que vocês estão formando, né, para o desempenho desta que é a principal atividade prática desta disciplina. Tá? Então, recorrendo como sempre às nossas anotações, as minhas anotações, né, eu vou falar aqui sobre como que o trabalho deve ser estruturado. Eu vou apresentar aqui um esquema padrão da análise de conjuntura para efeitos do trabalho aqui dessa disciplina. Né? Não existe no mundo real, lá fora, né, entre os diferentes atores, né, diferentes autores, né, de análise de conjuntura, uma estrutura padrão. Né? A análise de conjuntura ela se define pelo seu conteúdo e não pela sua estrutura. Mas aqui, como nós estamos num curso, né, numa atividade didática que vai ter que ser avaliada, né, eu optei, né, por estabelecer uma estrutura, né, única, que os grupos vão ter de seguir. Né? Depois, na vida real, quando vocês forem fazer análise de conjuntura, né, profissionalmente, aí, claro, cada um vai seguir o que for melhor e, inclusive, certamente levando em conta qual que é o padrão da entidade ou organização, né, ou, enfim, empresa, instituto, qualquer tipo de instituição a qual vocês vão estar servindo, né, nesse trabalho de análise de conjuntura. Né. É nessa análise de conjuntura, portanto, que eu estou pedindo para vocês fazerem, né, vocês deverão seguir o seguinte formato. Primeiro, introdução. Segundo, elementos estruturais. Eu vou explicar cada um desses tópicos. Terceiro, antecedentes. Quarto, atores. 5, acontecimentos relevantes. Sexto, prospectiva. E sétimo, referências bibliográficas. Vou falar detalhadamente sobre cada um desses tópicos, dividindo esta aula em 2 partes, inclusive para facilitar a transmissão pelo YouTube, a gravação, né? E também, né, para dar uma pausa aí no meio, tanto para mim quanto para vocês. Então, primeiro, introdução, uma introdução de 40 a 70 linhas. Eu estou estabelecendo para cada uma dessas partes um tamanho mínimo e um tamanho máximo, uma margem bastante ampla para vocês terem, né, ali liberdade de escolha, né, inclusive em função de cada tema, né, isso vai ter implicações, vai ter mais conteúdo para uma parte ou menos, né, enfim, a gente vai ver mais adiante na prática, inclusive nas nossas conversas ao longo da elaboração do trabalho. Então, a introdução. Né? Logo nas primeiras palavras, é preciso falar sobre o conflito que vai estar sendo abordado nessa análise de conjuntura. Né? Tendo em mente sempre que se trata de um conflito. Se não tem conflito, perde completamente o sentido de se falar em análise de conjuntura. Né? Não se faz uma análise de conjuntura de uma situação que se encontra totalmente estável, né, num estado de perfeita harmonia, se é que isso possa ser possível. Né? Não consigo imaginar nenhum contexto, nenhum lugar do mundo que se possa dizer que está estável, absolutamente estável, né, em que os atores se encontram em perfeita
harmonia, os atores, né, as forças sociais, políticas, econômicas existentes dentro de um determinado contexto. Né? O estado natural, né, não é o da harmonia, o estado natural é o estado do conflito. A análise de conjuntura vai mostrar qual é a situação atual desse conflito. Né? Na introdução, nós temos que responder a uma pergunta fundamental: o que está em jogo? O que está em jogo? Qual é a questão ou as questões que estão situadas no centro da conjuntura? E qual é a configuração atual dos conflitos existentes? Alguns exemplos. Se a gente for falar do Reino Unido, né, o que nós chamamos informalmente de Inglaterra, o Reino Unido é mais do que a Inglaterra, né, inclui o País de Gales, a Escócia e a Irlanda do Norte. Né, se a gente for falar do Reino Unido, uma análise de conjuntura vai ter que enfocar, logo na introdução, as consequências do Brexit e da Covid-19. Né? São as duas coisas mais importantes que aconteceram no Reino Unido nos últimos tempos. Né? Essa análise vai falar do Brexit, da Covid-19 e vai discutir, né, vai mencionar, pelo menos, de que maneira o governo conservador de Boris Johnson está se comportando diante do impacto desses dois fatores, Brexit e Covid. O analista vai ter que falar também das posturas ambíguas que o líder do governo britânico, Boris Johnson, do Partido Conservador, ou seja, da direita, né, vai ter que mencionar como que o Johnson está se comportando perante a pandemia. É um comportamento bastante polêmico, cheio de ambiguidades. Primeiro, Boris Johnson minimizou a pandemia, bem no estilo do Trump e também do Bolsonaro. Só faltou dizer que era uma gripezinha. Porém, né, rapidamente ele percebeu qual que era a realidade da doença e mudou de postura. Então Johnson aderiu, depois de algumas semanas, ou pouco mais de um mês de Covid-19, ele aderiu às recomendações da Organização Mundial de Saúde para combater os contágios no Reino Unido. Também no caso do Reino Unido, né, entrando diretamente, né, na esfera política, o analista vai ter que falar sobre o fracasso até agora da oposição, que é uma oposição de centro-esquerda, representada pelo Partido Trabalhista, né, que não tem conseguido apresentar uma alternativa eficaz às políticas do Boris Johnson. Nas últimas eleições, o Partido Trabalhista teve uma derrota muito séria perante o partido da situação, que é o Partido Conservador. Mudando, né, aqui para o nosso hemisfério, né, se for uma análise de conjuntura sobre os Estados Unidos, o foco, sem dúvida, vai ter que ser as mudanças que estão sendo implementadas nas linhas de ação do governo estadunidense pelo novo presidente Joe Biden. Né? Esse é o que o Biden está fazendo de diferente, que mudanças que ele está implementando, né, no contexto político e econômico dos Estados Unidos. Uma boa análise de conjuntura dos Estados Unidos vai ter que destacar ainda dois outros pontos da maior importância. Primeiro, o atual confronto político que está se travando em torno da tentativa do Partido Democrata
de decretar o impeachment de Donald Trump. Já comentei esse assunto na aula passada, não vou entrar em detalhes aqui. E também outro ponto da maior importância que deve estar nessa análise de conjuntura é o impacto da Covid-19 nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, a pandemia já matou mais de 400 mil pessoas, mais gente do que em qualquer outro país do mundo. A Covid-19 nos Estados Unidos tem matado principalmente negros e latinos, os dois grupos étnicos que têm menos acesso aos serviços de saúde nos Estados Unidos. Serviços de saúde que lá são totalmente privatizados. Para dar um exemplo mais detalhado da introdução, eu fiz um esboço, né, a introdução que eu escreveria, né, se eu fosse fazer o trabalho de análise de conjuntura sobre um país da América do Sul, que eu tenho acompanhado com bastante atenção, que é o Equador, né. Eu elaborei um textinho sobre isso e postei para vocês na nossa plataforma de trabalho do Moodle UFABC. Então está lá à disposição, né? Só como um exemplo, não é um modelo para ser seguido, né? É um exemplo para ser uma referência para vocês. Tá? Bom, falei então sobre a introdução, né? O segundo tópico da análise de conjuntura que eu estou pedindo para vocês, esse tópico eu estou chamando de elementos estruturais e deverá ter de 20 a 50 linhas, né? Também uma margem aí bastante ampla para vocês escreverem mais ou menos de acordo com aquilo que julgarem necessário. Esse item, os elementos estruturais, ele diz respeito aos fatores relativamente estáveis que definem o cenário no qual os atores se movem. O que é isso? Nós estamos falando aqui sobre elementos permanentes, entre aspas, não no sentido de que sejam imutáveis, de que sejam eternos. Nada disso. Na vida social, nada é imutável e nada é eterno, evidentemente. Mas elementos relativamente estáveis, no sentido de que eles estão presentes num horizonte de longo prazo, um horizonte, uma perspectiva que vai muito além das reviravoltas da conjuntura. Esses elementos estruturais, eles estabelecem condicionantes para a conduta dos atores, estabelecem os marcos nos quais os atores atuam, né, as balizas que eles não podem ultrapassar. Né? Vamos nos lembrar aqui da citação que eu apresentei numa das aulas da semana passada. Né? Qual foi essa citação? Né? Apresentando aqui, né, de uma forma livre, as palavras talvez não sejam exatamente essas, mas o conteúdo era que os seres humanos fazem a história, mas não de acordo com a sua vontade, e sim a partir da herança que eles recebem dos que vieram antes deles. Então, né, partindo dessa citação, né, o que a gente pode, né, agregar é que essa herança da qual se está falando, essa herança corresponde aos elementos pré-existentes, né, existentes antes da nossa ação, ou até da nossa existência, elementos pré-existentes que limitam o alcance do que é possível fazer nas condições atuais.
né? Alguém já disse que a política é a arte do possível. Outros emendam que a política é a arte de ampliar os limites do que é possível, né? As duas visões, né, são verdadeiras, mas tanto uma mais fatalista, digamos assim, né, quanto uma outra mais voluntarista, né, ambas estão se referindo aos limites do possível, ao que não, limites que são dados, que antecedem, né, as nossas ações. Esses elementos estruturais, eles dificultam ou até mesmo inviabilizam a obtenção de mudanças mais profundas no curto prazo, né? E a conjuntura é a esfera do curto prazo por excelência. Esses elementos estruturais, né, entre eles, os mais relevantes costumam ser os elementos de natureza econômica. Vou dar um exemplo, o caso do Chile. Vamos falar de outro país sul-americano. O Chile foi o primeiro país do mundo a aplicar as políticas neoliberais, já na década de 1970, durante a ditadura do general Augusto Pinochet. O resultado dessas políticas neoliberais no Chile foi a privatização de praticamente tudo aquilo que constitui a vida social. Então, né, dessa privatização ampla, geral e irrestrita no Chile, né, que já vem do tempo da ditadura militar, disso resulta uma forte desigualdade social no Chile, uma alta concentração da riqueza, né, fatores que estão por trás, que explicam a onda de protestos, né, que o Chile tem vivido, né, de alguns anos para cá, que desaguaram agora na convocação de uma Assembleia Constituinte, né, que vai estar no centro da conjuntura, né, que quem for trabalhar sobre o Chile vai analisar, né? Mas essas políticas neoliberais também produziram vários indicadores econômicos positivos durante um certo tempo, né? Crescimento econômico e um aumento importante nas exportações, também a diversificação dessas exportações, né? Então, isso um exemplo do peso de fatores estruturais no Chile, né? Um outro exemplo que mostra o peso dos elementos estruturais é o exemplo da Venezuela, né? Um exemplo que eu já mencionei também em outra aula, quando eu falei da forte dependência que a Venezuela tem em relação às exportações de petróleo. O petróleo é responsável tradicionalmente por mais da metade da receita fiscal do Estado, da arrecadação do Estado, e por mais de 90% das exportações do país. Portanto, uma situação de forte dependência, né, que já vem de muito antes do chavismo, que está presente em todo o século XX, né, a um tal ponto que alguém já disse que não se pode falar de nenhum assunto relevante na Venezuela que não tenha uma relação direta com o petróleo. Mais alguns exemplos desses elementos estruturais, né? Olhando agora para a Europa, né? Os países europeus. Na União Europeia tem um fator estrutural que limita muito a margem de ação dos governos, que são as regras econômicas
né, que fazem parte dos compromissos assumidos por cada um desses países como condição para fazer parte da União Europeia. Esses compromissos eles incluem regras econômicas muito rígidas, limites, sobretudo de investimentos, de gastos públicos, né, de cada um desses países, né, gastos esses que são controlados muito de perto pelas autoridades financeiras, né, da União Europeia, controlados com rédea curta pelo Banco Central Europeu e por outros organismos da União Europeia. Né. Outro exemplo, né, na China, né, falar agora, né, de limitações já não mais de natureza econômica, mas de natureza política. Um elemento estrutural na República Popular da China é o regime autoritário vigente naquele país. Um regime em que todo o poder está concentrado nas mãos de um único partido, que é o Partido Comunista, né? E um regime onde as liberdades políticas são muito cerceadas. Um outro exemplo, né? O exemplo de Cuba. Né? Em Cuba, né, além da existência de um regime autoritário bastante semelhante ao regime chinês, é necessário se levar em conta também um outro elemento estrutural, né, fundamental na vida cubana, que é o bloqueio econômico, bloqueio que é aplicado pelos Estados Unidos já há 60 anos, que limita tremendamente as possibilidades da economia cubana, né, e que impede aquele país de se desenvolver. Isso é uma limitação estrutural também, né, ali muito decisiva, né, no caso cubano. Né. Para dar mais um exemplo, né, olhando para o Oriente Médio, um fator estrutural que deve ser levado em conta obrigatoriamente em qualquer análise de conjuntura é o caráter religioso do Estado em alguns países da região, né, especialmente no caso da Arábia Saudita, no caso também do Irã. Né. Esses países de maioria ou quase totalidade da população muçulmana, esses países possuem regimes teocráticos, regimes onde não existe a separação entre o Estado e a política, né, que é uma marca, né, da política na maior parte do mundo, especialmente no chamado Ocidente. Mas nesses países, nesses regimes teocráticos, como o do Irã e da Arábia Saudita, a religião e a política elas aparecem misturadas, né, misturadas ali na estrutura do Estado, né, de tal maneira que uma parte importante do poder político está nas mãos de sacerdotes islâmicos. Então, acho que com esses exemplos, imagino ter deixado claro para vocês, né, o que se entende por estrutura. Né. É importante enfatizar que nesse trabalho, no trabalho dessa disciplina, os elementos estruturais devem ser apresentados de uma forma resumida. Vocês precisam ter esse cuidado, né, para não alongar demais o trabalho, né, e também porque os elementos estruturais, por mais importantes que eles sejam, eles não constituem o foco da pesquisa. Né, eles são indispensáveis, mas o foco da pesquisa, né, não são os elementos históricos. O foco da pesquisa deve estar voltado para a atualidade, para o momento presente, né, e para aquilo que pode vir a ser o futuro próximo, o futuro imediato em cada um desses países. Vale lembrar aqui
que análise de conjuntura não é uma dissertação, não é uma monografia, é algo diferente, né? É um produto intelectual que se situa num plano intermediário entre a pesquisa acadêmica, de um lado, e o jornalismo de análise do outro. Ok? Então, eu termino aqui a primeira parte dessa aula. Falei sobre a introdução do trabalho, falei sobre os elementos estruturais, me estendi um pouco sobre esses dois tópicos, e na segunda parte vou falar sobre antecedentes, atores, acontecimentos recentes, prospectiva e referências bibliográficas. Então, paro por aqui, né? Em seguida vamos adiante com a segunda parte.